Olá pessoal, hoje nós vamos falar de Theta Healing. Eu tô com a Beth. Tudo bem? Tudo bem? A Beth, ela vai falar um pouquinho pra gente dessa prática. Beth, fala pra mim. Primeiro, muito obrigada, tá, por aceitar o convite. Eu que agradeço. Tá, se disponibilizar da entrevista pra gente. Eu que agradeço. E explicar um pouquinho o que é, porque hoje é muito falado. Sim. Mas as pessoas, eu acho que a grande maioria não sabe como é feito, quais os benefícios. E eu queria que você falasse disso um pouquinho. Mas antes, como que o Theta Healing chegou na sua vida? Bom, eu sou terapeuta holística já há bastante tempo. Eu iniciei numa outra técnica, mas por gostar muito, né, das terapias alternativas, eu acabei encontrando o Theta Healing. E nesse encontro eu me identifiquei demais com o Theta Healing por ser uma técnica extremamente simples, por ser uma técnica de que a gente consegue fazer um trabalho profundo, né? Então, o meu encontro com o Theta Healing foi justamente por me identificar com a técnica, tá? Hoje eu sou instrutora da técnica e como que funciona? Uma terapia baseada num processo de meditação, onde a gente conduz a pessoa num atendimento para uma frequência cerebral lenta, na verdade, né? Então, nós aqui estamos conversando numa frequência cerebral em estado beta. Então, a pessoa que medita, ela sai do estado beta e passa para o estado alfa. Desacelera. Desacelera, né? Então, a frequência do movimento cerebral começa a ficar mais lento, e é onde a gente entra num estado de relaxamento. Certo. Para o Theta Healing, a gente vai além de alfa. Então, a gente entra num estado teta, que é uma frequência muito mais baixa, e é justamente nessa frequência em que a gente consegue acessar o nosso subconsciente. Então, as nossas emoções ao longo da vida, elas ficam armazenadas no nosso subconsciente. Então, através dessa frequência, é possível acessar sentimentos que de alguma forma possam ter trazido um trauma, que de alguma forma possa ter trazido algum bloqueio que porventura a pessoa possa ter gerado ao longo da vida, né? Porque tudo que a gente vive, basicamente entre 0 e 7 anos de idade, a gente toma como lei, todo aprendizado. Então, tudo que a gente aprende com família, pai e mãe principalmente, a partir do momento em que a gente começa com o convívio com o coletivo, então a gente começa a armazenar informações dentro da gente, e essas informações, a partir de vivências, se houveram algumas vivências que possam ter gerado algum desconforto ou situações repetitivas ao longo da vida, de uma mesma situação que foi desagradável para a pessoa, ou até alguma situação que tenha causado um impacto emocional muito forte, Traumas. que caracteriza trauma, caracteriza bloqueio para a pessoa. Então, isso tudo fica armazenado no subconsciente. Então, através dessa meditação que o terapeuta conduz a pessoa nesse nível teta, é possível acessar essas memórias que levam a pessoa a esses bloqueios. E acessando essas memórias, a gente faz um trabalho de ressignificar. Porque se eu perguntar para você, de repente, de uma coisa que você se lembre do seu passado e que você julga que naquele momento você se sentiu mal e tal, mas você hoje, ao longo da vida, já tem um olhar diferente para aquilo, já tem uma maturidade de entender aquela situação de uma forma mais light, mais suave, isso não quer dizer que aquilo não te traga mais nenhum problema. Por quê?
porque você já teve uma vivência, a pessoa já teve uma vivência e ela tem um olhar diferente para aquilo. Às vezes a convivência com aquela pessoa que causou aquele trauma já se modificou, a pessoa já considera, né, já tem uma situação diferente com relação àquilo. Então, conscientemente, ela olha para aquela situação com um outro olhar. Porém, se a gente conduzir a pessoa numa memória profunda, de buscar o sentimento que gerou no momento do acontecido, a gente vai identificar o real sentimento que aquela situação causa ainda hoje na vida da pessoa. Nunca é o fato em si, sempre a emoção, né? Exatamente. Então, o fato, o seu consciente olha de uma determinada forma. Agora, a emoção, o sentimento que aquilo gerou no momento do acontecido, é o seu subconsciente que demonstra qual foi realmente a sensação que aquilo colocou na sua vida. Então, nesse estado mental teta, a gente consegue identificar qual foi a emoção. Então, se eu te perguntar conscientemente, você pode falar assim, aquilo lá foi bobagem, eu já superei. Mas se a gente acessar através do nível subconsciente, e a gente acessar aquela emoção, você vai falar, nossa, isso me magoou profundamente, eu nem imaginava que isso ainda me traz tanto bloqueio, um sentimento tão pesado. Então, o Theta Healing ajuda muito nesse ponto, né? E o Theta Healing é uma técnica muito abrangente, muito profunda. Então, a gente costuma trabalhar em 4 níveis, tá? Nível primário, nível genético, nível de histórico e nível de alma. Então, o nível primário é a partir da concepção, a partir do momento da concepção. Então, isso que eu acabei de dar como exemplo seria uma crença, né, de um bloqueio que foi gerado a partir de um sentimento que foi impactante na minha vida no nível primário, ou seja, da concepção para os dias de hoje, que a gente tem inúmeros, né, ao longo da vida. Porém, a gente trabalha também no nível genético, tá? Que nós trazemos na nossa carga genética crenças dos nossos ancestrais. Então, vamos falar aí de nossa bisavó, por exemplo, que ela tivesse vivido uma vida de ser totalmente submissa, de uma vida de servidão simplesmente ao esposo. Então ela trouxe uma carga genética, né, sem que a gente saiba, através do nosso DNA, a gente pode ter uma crença com relação a um ancestral. Então a gente nem sabe que tem um sentimento que está baseado através da carga genética. Isso é muito falado nas constelações, né? Sim. Então, a gente trabalha nesse nível também. O nível histórico, ele na questão de coletivo, né? A questão do coletivo no nível histórico. Então, além do coletivo, também a nível de outras vidas, para quem acredita nisso, a nível de outras vidas. Então, a gente pode acessar sentimentos que o coletivo gerou nessa pessoa, né? Então, regional, por exemplo, ou uma crença que um determinado local, a pessoa cresceu num ambiente em que aquela coletividade, aquelas pessoas daquele lugar tinham uma determinada crença, a pessoa cresceu com aquele olhar e ela toma aquilo como uma crença para ela. Então a gente também identifica se no nível histórico existe esse tipo de crença para também fazer uma ressignificação. E o nível de alma já é uma coisa muito mais profunda, que é a partir daquilo que você trouxe ao longo de muitas gerações e que acredita ao longo de muitas gerações e que ficou intrínseco em você e que pode ser trabalhado também. Então são 4 níveis que a gente trabalha e de forma muito profunda, ressignificando, ou seja,
trazendo, retirando aquele sentimento, né? Porque você acessou exatamente como a pessoa se sentia naquela situação e a gente faz uma substituição desse sentimento para que a pessoa, através de um comando mental, para que a pessoa ressignifique aquilo dentro dela, né? Tá. Você falando isso, surgiu uma dúvida. Eu entendi através de meditação, a baixa frequência cerebral consegue penetrar, né? Abaixa aquele muro que nós temos entre o inconsciente e o consciente, e aí faz uma ressignificação de algum fato. Esta ressignificação é feita pelo terapeuta ou pela própria pessoa? Ou é conversado em comum acordo? Como que se chega a... Porque a ressignificação é uma substituição. Tudo o que é feito pelo terapeuta é sob autorização da pessoa. Tá. Então, até para começar um trabalho, né, de gente... Porque é tudo através de um campo energético que é criado, né? Então, já é solicitado a autorização para a pessoa para que a gente possa trabalhar no campo energético dela. E sempre a pessoa tem que verbalizar um sim para que o sistema dela, para que a mente dela, para que o cérebro dela entenda que é uma vontade dela. Então, a gente trabalha só mediante essa autorização. E tudo o que for identificado, por exemplo, se eu identifiquei que você tem um sentimento de ressentimento com uma pessoa da sua família. Identificado, eu vou trazer essa colocação para você, você vai realmente trazer a informação de que realmente aquilo é fato na sua vida. Então eu vou te pedir autorização para a retirada desse sentimento, e é feito através de da própria meditação, né? E a recolocação, a substituição desse sentimento, que a gente chama de ressignificar o sentimento, é trazer para o seu sistema um novo olhar para aquela situação. E a gente cria, tanto o terapeuta cria, quanto pode também conduzir a pessoa a criar essa imagem mental de ressignificação desse sentimento, né? E a partir disso, dessa nova colocação, a pessoa sente a mudança sendo realmente... Leveza, né? E... Então tá, essa ressignificação acaba sendo de comum acordo. Você orienta e ela ressignifica. Sim, tá. Sim. E normalmente eu procuro fazer a pessoa voltar depois na mesma imagem mental que foi trazida do subconsciente dela e que no primeiro momento do acesso, ela aflorou um tipo de sentimento. Geralmente é a dor. Isso. Quando a gente ressignifica, eu normalmente peço para a pessoa voltar na mesma imagem mental e ver como que ela se sente agora. Ela já tem uma sensação totalmente diferente, fisicamente inclusive, porque se você pensar em alguma coisa que foi muito dolorosa, você vai sentir uma reação física. Ou você sente uma palpitação, ou você sente um frio na barriga, alguma reação física você sente. Além da reação física, você ainda tem a sensação do sentimento. Se foi um sentimento de raiva, você tem a sensação da raiva. E quando a gente ressignifica isso, eu procuro conduzir novamente a pessoa no mesmo momento, na mesma imagem, e ela já descreve uma sensação totalmente diferente, ela já descreve que o frio na barriga passou e tudo mais. Então, na verdade, é um condicionamento mental, né, que a gente faz com que... Isso tudo a gente faz na conexão, né, porque o Theta Healing, o trabalho é feito através de uma conexão que a gente usa a frequência mental Theta, para trazer a energia do puro amor, a energia do amor incondicional, a energia interna que todos nós temos, que cada um pode usar o nome que quiser, pode ser divino, pode ser a força do universo, pode ser Deus, cada um dentro daquilo que acredita,
mas nada mais é do que você se dispor numa entrega, de uma troca, de um amor incondicional para conduzir a pessoa a ressignificar tudo isso dentro dela. Tá, então eu entendi sim. Só repassando para o pessoal entender um pouquinho, talvez melhor, falando de uma maneira bem geral. A técnica ela engloba uma meditação a baixa frequência, além do nível alfa, chega a teta, oscila, a gente sabe que nunca é uma frequência, nada, né? No mundo é estático. Você consegue penetrar no subconsciente, acessar esses nozinhos que a gente vai fazendo aí durante a vida e desmanchá-lo. Sim, basicamente. E o resultado? O resultado é muito sutil. A pessoa, ela nota no seu dia a dia, ela nota que, por exemplo, se foi trabalhado um ressentimento de uma determinada pessoa, ela tem o convívio com aquela pessoa normalmente, porque o consciente dela já considera que aquilo foi superado, mas porém, quando ela encontrar novamente com aquela pessoa, ela vai notar, porque a energia dela mudou. Então ela vai notar, ela vai notar que ela se expressa diferente, o olhar, a troca de olhares é diferente, talvez até a forma de se cumprimentar, de se abraçar é diferente. Então é muito sutil, a pessoa sente simplesmente a mudança. E à medida que a gente vai trabalhando várias situações, vai ressignificando e a pessoa vai notando uma mudança muito profunda e muito plena. Então o Theta Healing, ele é muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo, e o resultado é a sutileza de você se perceber. Então a pessoa vai começando a olhar para si mesma, falando, nossa, nessa situação eu iria agir de uma forma totalmente diferente antes do Theta Healing. Eu acho que foi uma explicação assim excelente, porque eu realmente não sabia o que era a técnica, tá? Eu não tinha esse conhecimento. E para mim ficou bem claro, eu acredito que para o pessoal também. Você é facilitadora da técnica. Sim. Certo? E nós já conversamos, eu sei que você já vem ao longo dos anos envolvida. Você me parece que é reikiana também. Sim. Então você já estava envolvida. Eu vou tocar num assunto até um pouco delicado. Hoje eu vejo que a técnica é muito acessível a qualquer pessoa. Existe um preço tabelado, qualquer pessoa pode ir fazer o curso. Muitas pessoas não têm preparo para isso. Você concorda comigo ou eu estou errada? O preparo, ele vem com a frequência. Então, quando a gente ministra um curso, é orientado que a pessoa faça práticas constantes. Tanto é que todos os locais que disponibilizam curso costumam ter o grupo de prática e costuma ter o grupo de atendimento popular. O grupo de prática, todas as pessoas que fizeram o curso começam a ir semanalmente para trocar atendimentos entre si, e essa troca é uma forma de se desenvolvendo, né? E à medida que nós acessamos essa frequência cerebral teta com regularidade, a gente também começa a resgatar, na verdade, habilidades que todos nós temos, mas que ficam adormecidas, que é a empatia, que é a intuição, que é a clarividência, que é a clareaudiência, e que todos nós temos, mas que ao longo dos anos a gente foi deixando de lado. Então, o fato de deixar de lado, a gente não dá atenção para uma intuição. E a nossa intuição nada mais é do que o seu eu superior te dando dica. Olha, não vai por aqui, vai por ali. E a gente não dá atenção mais para isso. E à medida que a gente vai acessando com frequência essa diminuição de frequência cerebral, a gente vai, é como se a gente fosse resgatando todas essas habilidades adormecidas. E essas habilidades, elas vão nos ajudando profundamente nos atendimentos. Então, a gente intuitivamente, porque nós estamos numa troca de energia muito grande num atendimento,
né? Então nós estamos trocando energia constantemente. Nesse momento nós estamos trocando energia. Porém, no estado mental teta, essa troca é muito mais profunda. Então, eu tenho, através da empatia, do sentido empático, eu posso sentir o que você está sentindo. Então, eu acesso uma memória sua, de um trauma de infância, eu posso sentir aonde essa energia estagnou no seu corpo no momento do trauma. Tá. Eu acho até que você me respondeu. Então, é uma técnica que essa era a minha dúvida. Que ela pode ser utilizada por qualquer pessoa, qualquer pessoa é capaz de desenvolver. Sim, qualquer pessoa é capaz de desenvolver e ela vai, à medida que ela vai praticando, ela vai se aprofundando cada vez mais na percepção, na sutileza da intuição, a sutileza da empatia, e isso vai trazendo cada vez mais, agregando informação para que ela possa fazer as substituições de sentimento. Então, é como aprender a dirigir, né? Você começa a aprender a dirigir, no começo você está inseguro, à medida que você vai desenvolvendo, você vai adquirindo segurança, até chegar um momento que você está indo para todo lado sem problema algum. O Theta Healing não deixa de ser diferente, tá? Mas é necessário a prática, tá? Então, eu como instrutora, a gente ministra o curso DNA básico, que ensina para a pessoa a técnica todinha, né? Porque ela vai muito além disso que eu estou colocando. Eu estou explicando o que é a técnica, mas tem várias questões, né, para a pessoa aprender, profundas, para desenvolver a técnica, mas sempre orientado à prática, à troca, né, entre alunos que fizeram o curso. Então, semanalmente a gente faz essas trocas. A partir de um determinado tempo que a pessoa fez as trocas, a gente orienta que elas comecem a participar do atendimento popular. Então, a gente junta um grupo de terapeutas que já fizeram trocas, que já estão num nível mais desenvolvido, para começar a fazer o atendimento de pessoas. E só a partir desse tempo, desse amadurecimento, é que a gente orienta que as pessoas se disponibilizem para um trabalho, né, de mercado. Bom, para mim está bem claro, eu estou bem contente. Você quer colocar mais alguma coisa, Beth? Bom, eu só gostaria de dizer que primeiro que foi um prazer, nossa, né, o prazer foi meu. E uma honra o seu Eu vou convite. deixar todos os contatos da Beth aqui para quem tiver interesse localizá-la. Sim, eu sou criadora do Corpore Sano Terapias Vibracionais, né, e ministro o curso. Tenho o curso, o curso de instrutora de Theta Healing e Reiki, e faço atendimentos também. Então, para quem tiver interesse, eu agradeço a colocação. Vai ficar tudo aqui embaixo, os contatos. Então tá ótimo. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, e não esqueça, a melhor terapia é aquela que te faz bem. Obrigada também. Gratidão.